Esse áudio, esse conteúdo, fala sobre Fulton Sheen e é inspirado no vídeo do YouTube Fulton Sheen. Uma mente cheia de preocupações se torna um mercado de coisas inúteis, para o qual deixarei o link para quem quiser se aprofundar. Então, o meu objetivo aqui é fazer uma análise desse vídeo tão rico e também fazer algumas observações que são úteis dentro da minha abordagem, fazer alinhamentos e falar muito bem desse pensador, desse filósofo, né? E quem foi Fulton Sheen? Fulton Sheen nasceu em 1985 nos Estados Unidos e tornou-se um dos maiores pregadores católicos do século XX. Ele apresentava nos Estados Unidos, na TV, um programa chamado Life's Worth Living para milhões de pessoas. E ele escreveu o livro chamado Paz na Alma. Ele foi declarado venerável pelo Papa Bento XVI em 2012, pois já foram atribuídos milagres feitos através da sua intercessão. Então, nós vamos falar de Fulton Sheen agora, com esse conteúdo criado a partir desse vídeo, né, desse documentário, do canal Santo Cotidiano. Quem tiver interesse pode acessar mais lá. Esse vídeo que eu estou fazendo para vocês, esse conteúdo, ele mistura um pouco do que está no canal, as suas inspirações e mais as minhas colocações e alinhamentos. Então, Fulton Sheen, ele estudou um mecanismo interno de sofrimento humano. E o programa dele se chamava A Vida Vale a Pena Ser Vivida. E uma coisa muito importante que ele trouxe, que está muito alinhada com a jornada que eu trago para vocês, com o método Código da Alma, com a nossa jornada juntos, é que por mais que ele tenha estudado filosofia, como eu, seja filósofo, né, como eu, estudado pensadores psicanalíticos, como Freud, Jung, como eu, e ainda estudo, é que ele sabia que esses conhecimentos de saúde mental, eles podem trazer paz à mente. Isso é fundamental. Mas mais importante para mudarmos não é somente essa consciência mental e emocional da vida. É compreender que a vida é espiritual e que a nossa evolução espiritual, a nossa fé, a nossa conexão com Deus, que é criador de tudo que há, que é fonte da sabedoria infinita, é o que realmente fará uma conexão desse conhecimento da mente, das emoções, para fazer sentido. Porque senão nós ficamos assim, puxa vida, que sentido tem esse sofrimento todo? E é essa conexão, é esse entendimento espiritual da vida, é essa entrega a Deus que vai trazer uma verdadeira paz e uma felicidade plena para a nossa alma. Então, enquanto nós estivermos com as nossas emoções e a nossa mente em desordem, isto mostra o quê? Uma desordem espiritual. E essa desordem precisa de uma camada de cura mais profunda do que simples sessões de comportamento, de análise de acontecimentos. Necessita uma busca para garimpar dentro de si as nossas virtudes espirituais. Garimpar, encontrar, burilar e liberar com uma profunda, uma brutal sinceridade, né? Liberando os desequilíbrios que estão na nossa mente. O quanto nós precisamos fazer um movimento de liberar aquilo que não nos serve e ficar com realmente as nossas virtudes. Então, o nosso emocional, ele está completamente influenciado pela nossa evolução espiritual. Então, quer dizer, se a gente está emocionalmente mal, a gente está precisando desenvolver nossas virtudes espirituais. E o quanto isso é desafiador para a gente olhar. E esse olhar para a trajetória de vida, para a trajetória emocional, nos mostra as nossas ilusões, os nossos tropeços, os nossos enganos e até mesmo os nossos erros.
Mas é importante que a gente veja esses erros para a gente conseguir recalcular rota, ligar o GPS da nossa alma. Porém, sem essa fé e sem essa conexão com Deus que nos fortaleça, fica muito difícil, muito doloroso esse trabalho de autodescoberta, esse trabalho de mudanças. Pode parecer assim inócuo. E ele falava também, trazia algo muito lá no início do século XXI, no início do século XX, ele trazia já algo muito atual. Ele dizia que o caos interno, a pressa, o vício nas informações, nas notícias, mais drenam a nossa energia do que nos alimentam com coisas boas. É uma ilusão. E esse vício também alimenta a ilusão de que as coisas materiais são o objetivo da nossa vida. É claro, os nossos confortos, os nossos bens materiais são maravilhosos, mas quando nós desfrutamos e criamos ele com consciência e humildade, sem comparações, sem competições. E muitas vezes o que nós aprendemos na infância são esses valores de comparação, de competição. De forma inconsciente a gente aprendeu como padrões da nossa família. Às vezes até como uma forma que os nossos pais tinham de nos incentivar a crescer, a melhorar, nos comparavam. E olha que quando ele observou esse caos interno da civilização, que esqueceu de cuidar de si mesma, nem havia tanto apelo assim ao externo, à informação, às redes sociais, à competição e às ilusões materiais. Imagina agora o quanto isso está agravado. O nosso apego, a nossa visão de que o material é o sentido da vida. E ele traz essa consciência espiritual e essa entrega a Deus. E uma das coisas mais importantes que podemos aprender são com as perdas, as nossas perdas materiais, as nossas perdas de pessoas, né? Entender que as perdas nos mostram que as coisas materiais vão e vêm, mas a nossa consciência permanece evoluindo e é o nosso maior bem. Isso é um comentário que eu estou trazendo aqui para você, uma contribuição. Se uma coisa se foi, é a sua consciência, através dessa dor, é Deus através dessa dor, convidando você a mudar, a evoluir, a ver o que pode ser mudado para criar consciência e criar a sua riqueza novamente sobre novas bases. Eu vejo direto na minha experiência terapêutica que é exatamente sobre isso. É sempre sobre nós. Tudo é sobre nós. Nós desejamos viver uma vida que muitas vezes ainda não estamos prontos espiritualmente e em nossos valores e nossas virtudes espirituais para vivê-la. Nós muitas vezes não criamos essa vida com virtudes espirituais. E aí, às vezes, dá um trabalho para a gente se aprontar para poder viver essa vida, né? Mas vamos arregaçar as mangas e fazer. Imagina que a gente cria durante uma vida toda um modo de ser, uma comunicação interna que precisa de dedicação para ser mudada. E essa comunicação interna é o que o Fulton Sheen chamava de o caos da mente, ou o que está na sua mente. Essa comunicação são seus pensamentos, que moldam seus sentimentos, que travam você mais do que impulsionam para realizar seus sonhos. Isso tudo cria um círculo vicioso de uma vida que está repetindo um padrão. Isso causa um cansaço da mente do qual o Fulton Sheen falava. Uma guerra interna, silenciosa, que vai para o externo. Imagina só, uma mente que julga sem parar, que antecipa tudo sem parar. Uma mente que nunca encontra um ponto de quietude e que não foi ensinada a procurar esse ponto de quietude. E hoje, esse ponto de quietude já está encontrando em meditações, em momentos de silêncio que acalmam os processos do corpo e da mente, para que a verdadeira paz chegue. Para que chegue a paz que precede a sabedoria das soluções.
Você limpa o barulho, os medos, os bloqueios, para que realmente as suas respostas emerjam para você. O problema é que nós temos pressa. Nós queremos chegar ao segundo passo sem dar o primeiro. Queremos as respostas sem a quietude. E assim ficamos naquela rodinha de hamster que não sai do lugar. Continua girando e correndo e não sai do lugar. E isso não é sobre hamsters, é sobre nós. A pressa é uma ajudante, muitas vezes, de uma coisa que eu vou falar para você, que eu sei que dói, mas eu vou falar com todo o amor do mundo. A pressa é uma ajudante da nossa preguiça. Nós queremos, muitas vezes, chamar de autossabotagem, de procrastinação, mas a gente precisa entender que ali tem medo, tem uma preguiça, e a procrastinação é a junção disso tudo. O quanto, muitas vezes, os 7 pecados capitais, que são erros de alvo, na verdade, a origem etimológica da palavra pecado é errar o alvo. Então, o quanto essa preguiça vem disfarçada, que ela é um dos 7 pecados capitais. Ela vem disfarçada, ela vem disfarçando o nosso medo, ela vem disfarçando o nosso julgamento. Nós julgamos os outros, nós nos julgamos e então nós deixamos de fazer as coisas. Deixamos de iniciar de forma pequena. Por quê? Por causa da nossa vaidade, muitas vezes, pela vergonha de começar pequeno. E olha, tem mais um pecado capital aí junto. Isso não nos deixa sermos humildes e começarmos devagar, sem pressa. Mas temos pressa, temos desespero, temos medo da visão dos outros a nosso respeito. Temos medo do julgamento dos nossos amigos e até mesmo dos nossos inimigos. E temos muito medo do julgamento das pessoas que nos amam, muito mesmo. Nós queremos atender às suas expectativas. E queremos também atender às expectativas do nosso ego. E assim a nossa mente vai ficando cada vez mais desesperada e mais tagarela. Com ansiedade, com crítica, com comparação, competição e medo. Mas você tem a chance de se curar, de vencer, de regular, transcender, reorganizar e ressignificar as emoções. Ressignificar as histórias, as quais muitas vezes você não se permite visitar, sentir, aceitar que existiram ou que aconteceram. Permita-se sair da culpa, ter a coragem de sair da culpa e entrar num processo de autorresponsabilidade, que é uma travessia, é a sua atitude de coragem. Nós precisamos de um centro, precisamos de uma organização que dê ordem a esse caos, já dizia o Fulton. E ele diz que o homem projetou a sua própria confusão interna sobre o mundo e concluiu que já que ele não conhece nenhuma outra verdade, então não existem outras verdades, ninguém pode conhecê-la. Puxa vida, essa desordem mental não fica só na cabeça, ela contamina a forma como a pessoa vê o mundo ao redor. Lembra quando eu falei agora um pouco antes, sobre a nossa comunicação interna, influenciar o nosso mundo, influenciar a nossa comunicação externa e a gente ficar criando um padrão, um eterno ciclo de resultados que não queremos? Pois é, sobre isso que ele está falando. É um mecanismo simples quando visto, mas devastador quando vivido. Pensamentos de críticas geram mais críticas, pensamentos de medo geram mais medo. E é importante a gente compreender que a mente que é deixada sem direção, ela não consegue produzir um equilíbrio por conta própria. Ela vai acontecer de amplificar mais ainda o que está dentro dela. E isso explica. Olha só,
Agora compartilhando aqui com vocês, olha só, o quanto isso explica que as pessoas que consomem notícias negativas ficam mais ansiosas, mais críticas, com mais revolta, com mais medo e mais negativas ainda, e criam ainda mais disso ao seu redor nas relações. Elas buscam ainda mais informações desse tipo, da mesma qualidade. Por quê, né? Porque são alimentados hormônios de cortisol, adrenalina, noradrenalina e até dopamina negativa, que faz o quê? Faz com que a pessoa fique viciada nessas notícias negativas. E agora eu quero fazer uma reflexão com você. O quanto a gente gosta de se informar sobre tudo o que está acontecendo no mundo. E percebe que a maioria das notícias que estão acontecendo, que estão nas redes, são notícias de caráter negativo? Analisa, são de caráter negativo ou positivo? É mais negativo, né? Então imagina tudo isso que está dentro de você, se amplificando ainda mais quando você consome um conteúdo desse e você sai dali mais amplificado. Aí consome mais conteúdo, amplifica ainda mais. Pensa, um pensamento assim ele não se esgota com o uso, ele se retroalimenta, ele fica mais forte. E o problema, gente, não é ter pensamentos negativos, é não ter consciência quando eles chegam para voltar ao seu ponto interno positivo, regular suas emoções, reorganizar sua mente. O problema também é que estamos tão habituados e imersos em ansiedade, angústia, cortisol, adrenalina, dopamina negativa, que buscamos incessantemente por novidades e muitas vezes negativas, que nem percebemos que estamos nadando de braçada nesse mar de desconforto e mal-estar. E é até esquisito pensar no bem-estar numa situação dessas. Às vezes fica até chato pensar em sentir paz, porque aquele cortisol está te dando tanta agitação que você fica viciado naquilo. O corpo se acostumou, se viciou nos hormônios do estresse, da raiva, da indignação, da ansiedade. E aí Fulton Sheen trazia o que ele chamava em grego de nepsis, a tradição monástica que tinha como base a atenção, a vigilância dos pensamentos, não a repressão, mas a capacidade de observar o que surge na nossa mente, antes da gente abrir as portas para dar hospedagem permanente àquilo. E aqui eu vou compartilhar novamente, lembrar você de algo que eu trouxe como uma analogia na minha sabedoria, na minha história, na minha trajetória. Pecar é errar o alvo. Lembra da origem etimológica da palavra pecado? Errar o alvo. É buscar felicidade, mas errar o alvo e encontrar dor. É utilizar as anestesias da alma, os pecados capitais, os gatilhos emocionais. É utilizar um atalho ao invés de um caminho e depois descobrir que esse atalho nos levou para mais longe. Então, uma mente que não aprendeu a filtrar não é uma mente livre. É uma mente ocupada, enredada por tudo que já passou por ela. É uma mente servil. E o grande desafio aqui é que somos levados a acreditar que quanto mais críticos e indignados somos, quanto mais temos acesso a informações, mais inteligentes e conscientes nós somos. Isso é uma grande ilusão, isso é uma armadilha, isso nos prende numa vaidade e na negatividade. Olha só, essa vaidade de nos acharmos críticos, indignados, sábios, inteligentes e conscientes, consumindo essas notícias, esses conteúdos, são vaidade. E isso nos prende nessa negatividade. Olha que armadilha. E aqui vou falar sobre o Fulton de novo. No livro Paz da Alma, ele descreveu o homem moderno não mais como sendo uma unidade, sabe? Mas um conjunto confuso e complexo de nervos. Ele trazia que o homem está tão dissociado e tão alheio de si mesmo
que se vê menos como uma personalidade e mais como um campo de batalha, onde uma guerra civil está acontecendo. E essa guerra civil está acontecendo entre 1001 lealdades conflitantes que a mente está travando internamente. Fulton dizia que quando a gente não tem um propósito abrangente na nossa vida, existe uma frustração ontológica. O ser humano foi feito para um destino de transcender a matéria, mas nós costumamos negar esse destino. E quando esse destino é negado pelo homem, ele busca a realização tendo como base o sucesso nas coisas materiais. E existe uma tensão interna que desorganiza a nossa mente e traz consequências muito drásticas para a nossa vida quando nós vivemos assim. Então, o problema não é em si a quantidade de estímulos que nós recebemos durante o dia, durante a vida, mas a nossa capacidade de regular, de discernir com uma verdadeira inteligência, gente, com uma verdadeira organização que nos permita receber esses estímulos, avaliar e decidir o que realmente fica, o que realmente é bom para a gente que fique. Escolher para onde apontar a nossa mente e não deixá-la mais ser arrastada. E aqui nós entramos num conhecimento de ancestralidade agora. Pois olha só, ele trazia aqui os padrões de sociedade, os padrões que eu trago aqui também da nossa ancestralidade, são um ponto crucial. Imagina, é importante quando a gente está tirando os pensamentos que a gente percebe que não são positivos, os pensamentos negativos, aquilo que não nos cria, não cria coisas boas na nossa vida, sentimentos e pensamentos negativos, aí nós vamos levando lá para a porta de saída da mente, né? Mas quando a gente estiver levando esses pensamentos para a porta de saída, precisamos perceber e entender por que a porta de entrada ficou aberta por tanto tempo sem ser cuidada. E a resposta para isso, muitas vezes, vem numa escala bem maior do que o indivíduo de uma forma particular. A resposta é que o caos individual é em muito parte de uma herança, de uma cultura que vem ao longo de décadas sistematicamente desaprendendo a silenciar. Porque silenciar tem uma característica de ficar consigo mesmo, de se observar, de se autorresponsabilizar, de olhar para nós mesmos, olhar para nossas escolhas. Então esse silêncio acaba sendo chato, perigoso e até desagradável, não é mesmo? Nós queremos barulho para que não escutemos a voz da nossa consciência, a voz da nossa consciência maior. Temos pressa. E cada geração não transmite apenas seus valores, mas os padrões de atenção e ação na prática. Imagina, valores sem a prática se perdem, né? Então imagine uma cultura que elimina o silêncio dos seus rituais, elimina o silêncio dos momentos de lazer, elimina as formas de contemplação. O que vai produzir? Pessoas incapazes de sustentar um silêncio interno individualmente. E agora eu pergunto para você, você já escutou alguém falando quando chega em casa e está tudo silencioso? Eu vou ligar a TV para me fazer companhia. Já escutou isso? Já falou isso? Imagina, até nos encontros religiosos assim parece que não pode ter silêncio, tem sempre uma música. A TV faz parte das nossas refeições. Os deslocamentos nossos, tem que ter um rádio ligado, tem que ter um podcast, tudo precisa de um barulho. A gente não consegue mais ficar quieto, as pessoas não conseguem mais estar em silêncio, orar, meditar, contemplar a natureza. Às vezes não conseguem nem dormir. Imagina só uma mente produzindo entre 50 e 70 mil pensamentos por dia. E pensar que a esmagadora maioria desses pensamentos é de repetição. Mas repetição de quê?
dos mesmos medos, das mesmas ideias, das mesmas dúvidas e das mesmas ansiedades. Imagina, é seu cérebro, é seu corpo conectando os mesmos neurônios, fazendo as mesmas sinapses neurais e criando sempre o mais do mesmo assim. E quantos desses pensamentos você escolheu? Talvez nenhum conscientemente. A solução para isso vai começar no individual, apesar de que o problema é coletivo, sabe? Mesmo o problema sendo coletivo, a solução vai ser individual. Cada pessoa que aprende, que decide organizar sua própria mente, tira um elemento de causa do sistema. E Fulton Sheen já dizia lá no século passado que uma população com mente desordenada e caótica é facilmente manipulável. Olha só, que moderno isso, que atual. Por que ela é manipulável? Porque ela é insegura, porque ela é irritável, porque ela está muito cansada, porque ela não tem capacidade de entrar no seu próprio processo de sabedoria, gente. E isso tem uma consequência política e social. Uma pessoa que decide o que entra e o que deixa morar na sua mente está exercendo uma liberdade que nenhuma lei pode garantir, nenhuma propaganda pode destruir. É importante entender, a gente não expulsa a escuridão do mundo lutando contra ela. A gente elimina a escuridão acendendo a luz na nossa própria consciência. A escuridão não é uma presença, a escuridão é uma ausência, dizia Fulton Sheen. Tudo que você dá atenção aumenta, mesmo que essa atenção tenha o nome de rejeição, mesmo que eu dê uma atenção dizendo que eu não gosto, que eu não quero aquilo. A minha mãe era costureira, vou dar um exemplo aqui para vocês, e ela dizia que quando a cliente era reclamona, só via defeitos, era uma cliente chata que ela costurava para a cliente, só dava problema na roupa da pessoa. Às vezes a pessoa que era super de boas, nossa, a roupa da pessoa ficava ótima. Mas aquela cliente chata que só via defeitos, nossa, como dava problemas. E é isso, a pessoa não queria defeitos na roupa, o que mais aparecia era defeitos. Então, a nossa mente é assim, se a gente fica focando no que a gente não quer, no que a gente não gosta, do que a gente acha ruim no mundo, se indignando, o que vai acontecer? A gente vai estar criando ao nosso redor cada vez mais disso e não entende que muitas pessoas estão criando coisas diferentes, uma realidade diferente, porque não estão focadas nas coisas negativas, estão realmente abertas para o novo. Então, direcione a sua atenção para coisas que você admira, para coisas que você deseja criar. Mude o foco da sua atenção e dos seus pensamentos. E o Fulton Sheen falava, não deixe espaço, assim como uma chama viva, não deixe espaço para o frio em seu raio de alcance. Foque na luz. E agora eu compartilho com vocês assim, ó, para focar na luz, a gente vai precisar saber onde a luz está. E onde está a luz? Está no divino, está na transcendência, está num sentido maior para a vida, está em Deus. Uma mente que se fortalece e se organiza nessa consciência divina não precisa lutar desesperadamente contra qualquer pensamento negativo que chegue. Ela os vê do lugar onde está e eles vão perdendo a força. A pessoa vai se tornando uma observadora consciente da vida, sabe? Do que está acontecendo. Isso vai trazendo uma imensa paz. E existe uma inversão de valores tão grande, onde a mente desordenada deixa de ser uma coisa que a gente tem, que a gente controla, para uma coisa que a gente é. Os nossos pensamentos obsessivos, as nossas críticas, as nossas preocupações crônicas constroem uma narrativa interna. E essas narrativas internas, quando são consolidadas, resistem muito às mudanças. Por quê? Porque toda mudança tira a nossa segurança.
aquela segurança falsa do personagem que a gente criou, daquela historinha que a gente criou a nosso respeito, para esse lugar onde muitas vezes a gente não quer sair porque a gente vai perder a nossa identidade. Então, o Padre Shin falava, ele chamava atenção para um paradoxo clínico que a gente vive repetidamente. Pessoas que sofrem de pensamentos destrutivos, ao mesmo tempo resistem em abrir mão deles. Olha que loucura. Por quê, né? Porque é aquela tal da nossa identidade mesmo, né? Ou a gente se sente vítima de pessoas, da sociedade, do mundo, ou a gente se sente superior moralmente em relação a pessoas más. E isso, gente, é extremamente viciante. É uma vaidade viciante e é muito difícil da gente querer se libertar. Porque tem um quê aí de alto valor. Um alto valor que a gente sente e que nós precisamos muitas vezes sentir porque nós estamos carentes de amor. Viemos desde a infância carentes desse amor incondicional. Nós recebemos amor condicional, não é mesmo? E muitas vezes esse amor condicional que a gente recebeu acaba justificando as escolhas da nossa personalidade. Escolhas que a gente fez na própria vida, ou até mesmo uma inação, uma forma de se posicionar diante do mundo. Quem nunca fez isso, não é mesmo? Uma ansiedade crônica que justifica essa inação, essa procrastinação, esse medo, essa preguiça e até mesmo a inveja. Uma crítica excessiva dos outros, uma projeção, como diria Freud, que justifica e tira o foco, tira a nossa energia para a gente fazer o nosso próprio autoexame, né? O quanto muitas vezes a gente não consegue ter a humildade de fazer coisas novas, começar pequeno, porque a gente tem medo do julgamento das pessoas que nos conheciam, que viam a gente fazendo coisas que a gente considerava mais importantes. Ou tem medo de humilhação. E o maior antídoto para a humilhação é a humildade. É entender que a gente está fazendo algo pelo bem de todos, que a gente está iniciando uma nova jornada em qualquer área da nossa vida, pensando no bem, pensando em melhorar, pensando em fazer o bem para a humanidade, pensando em fazer o bem para nós e para a nossa família. E não tem por que nos sentirmos humilhados, nós podemos ser humildes num novo começo. Acaba sendo um pensamento desordenado, sabe? E às vezes a gente tem um ganho secundário no pensamento desordenado. Às vezes a gente precisa olhar. O que eu ganho quando eu entro nesse vício, nesse círculo de pensamentos, de julgamentos, de vítima ou de procrastinar ou uma ansiedade? O que eu ganho com isso? Pensar o que você evita olhar, que desconforto você evita. Se a pessoa não se analisa, ela pode aprender técnicas e técnicas de relacionamento, mas ela vai voltar sempre pro mesmo padrão. Se ela não permitir se abrir para mudar, ela vai continuar com a cabeça cheia daquilo que ela não quer olhar. E o que você precisa olhar? Sair da pressa e olhar. Talvez, como você tenha criado aquilo que você criou e que não foi como você queria, aquilo que aconteceu na sua vida que deu errado. Não para se culpar, mas para se autorresponsabilizar e recalcular rota. Não dá para fazer um planejamento sério, um planejamento responsável, se a gente não olhar para os desafios que a nossa mente tem, para os bloqueios que existem, para os padrões que se repetem no que deu errado, no que não deu certo. Quando a gente consegue olhar isso, a gente vai criando um repertório de crescimento e aprendizado. E esse olhar vai trazendo uma força e um aprendizado que ajuda muito a criar o que você deseja. Esse aprendizado será o seu capital de giro, é um capital emocional e mental que ninguém tira de você e que realmente será fundamental
para criar o que você está planejando criar na sua vida nesse momento, para fortalecer-se. E nesse ponto, o quanto é importante perceber os padrões que estão governando a sua mente desde a infância e decidir mudar esses valores familiares que estão mostrando um caminho que na verdade não é caminho, é atalho, e você vai ter que fazer um caminho mais longo. Vamos voltar, fazer um exame. Shin chamava de exame de consciência. A gente pode fazer de um processo de autoconhecimento e de encontro de forças e potências. E essa consciência não é para fazer com culpa, é para fazer com lucidez, autorresponsabilidade, que vai te fortalecer muito. Mas antes da gente ver os 5 passos que Fu Shin trouxe como uma forma de fazermos essa análise da nossa mente, esse stop, essa regulação emocional e mental, eu quero trazer para você a importância de entender um pouco mais sobre esse pensamento que mais volta. Esse pensamento, ele serve para alguma coisa. E a pergunta é: a que serve esse pensamento? O Fulton dizia que era um apego, não um apego a um prazer, mas um apego a uma dor, a um padrão. E aqui eu vou trazer para você que pode ser um padrão familiar da sua família, um padrão de coisas que você considerava certas, que o seu pai achava muito legal. Tipo, na sua família talvez o seu pai valorizasse o pensamento crítico. Então, de repente, quando você age com criticidade, com indignação, embasado naqueles pensamentos ou em conteúdos que você considera importantes, que na verdade são negativos, quando você age com indignação ou com criticidade a partir de um estímulo negativo, o que você acha? Olha, eu estou sendo leal ao padrão do meu pai, ele era um crítico social, ele era um crítico político, ele era um crítico religioso ou economista. Percebe que esse padrão tem um lugar de lealdade naquilo que a gente admirava no nosso pai, mas que não necessariamente era algo que fazia bem para ele ou para nós. Então é importante entender que até uma mulher que admirava a mãe guerreira, a mãe batalhadora, e hoje ela acha que ela tem que ser uma mulher guerreira, batalhadora, mesmo que não precise, está criando pensamentos de que eu tenho que ser uma guerreira, uma batalhadora, que o mundo é difícil, que os relacionamentos são difíceis, que os homens são aquilo, são aquele outro, não são provedores, não trazem a sua contribuição e tal. E aí acaba criando mais do mesmo, criando situações assim, ou espantando as pessoas que não são assim. Percebe por quê? Por uma admiração à mãe, por tudo aquilo que a gente considerava admirável nos nossos pais, mas que não, ou que eles consideravam admirável em si mesmos e que nos ensinaram a admirar, e que nem sempre era algo que seria benéfico para nós. Aí hoje essa mulher não precisa mais disso e não se permite desfrutar uma vida que talvez não esteja assim, nesse nível de guerra, de luta. Então é importante entender que as coisas que nós consideramos certas às vezes são as mais perigosas, são as que mais atrapalham a nossa felicidade, porque a gente fica preso em padrões inconscientes que aprendemos com os nossos pais, né? Outra coisa que os nossos pais muitas vezes fizeram consciente ou inconscientemente, muitas vezes inconscientemente, gente, eles estimularam, incentivaram a competição e as comparações entre os irmãos, entre as crianças. E isso vai criando entre nós um padrão competitivo, um padrão de vaidade. Lembra? O importante é competir. Ah, olha o que o teu irmão fez, olha como tá bonito o desenho dele. Ah, o mano que teve uma nota boa. Ah, teu irmão é quietinho, não dá trabalho. Mas aquele quietinho muitas vezes tá lá passando os maiores perrengues e nem sabe que tá passando perrengue porque tá tão desesperado em agradar os pais. E aquele revoltado tá lá passando perrengue também porque não se sente acolhido na sua dor. Olha que coisa doida, ninguém é acolhido.
e acaba criando um distanciamento entre os irmãos. E esse distanciamento, ele muitas vezes serve para tentar provar algo para os nossos pais, tentar mostrar que a gente merece ser amado, né? Eles acabam se tornando perpétuos na nossa vida. Esses padrões de competição, de comparação, acabam indo lá para a nossa visão de sucesso de adultos. E o quanto essa visão ela não traz uma felicidade plena, porque tem uma ansiedade aí, né? Ai, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, nunca acaba aquele lugar do que eu preciso fazer para ser amado. Ou então eu tô sempre numa guerra interna, numa guerra com as pessoas, sempre num amor condicional. Se eu tiver, se eu fizer, se eu souber, então eu vou merecer ser amado, vou merecer ser admirado, vou impressionar as pessoas e aí sim, tem um lugar ao sol. E ao a gente perceber esses pensamentos, esses obstáculos, que eles são carregados como lealdades ancestrais, a gente começa a perceber que isso não é real, que a gente pode mudar sim, mas com amor e com honra, né? Podemos ser diferentes. Então é muito importante a gente entender que tem um processo, e o Fulton Sheen trouxe um processo muito legal, muito parecido com a técnica que eu trago, que é a técnica PARE. E eu tô chamando esse de STOP. Que é se auto-pesquisar, é perceber aquele momento ali que a vida não está tendo um resultado que a gente queria, o que a gente desejou, né? Que a gente não está conseguindo colocar a teoria na prática. Então aí, puxa vida, onde estão as raízes das nossas dores? A gente quer mudar a nossa história. Então vamos mudar a nossa história, as nossas raízes, e aí a gente muda o quê? Os nossos resultados, a nossa felicidade. Então, nessa técnica, ele trouxe assim, como primeiro movimento, observar os pensamentos. Quando chega um pensamento ou um sentimento negativo, observar. Não é para abraçar eles como se fossem verdade e nem combater como uma coisa horrível que não poderia ter acontecido. Não, acolher, observar, não tratar aquele sentimento ou pensamento como uma verdade absoluta. Conseguir questionar e dar um stop, dar um parar, nomear aquele sentimento, nomear aquele pensamento. Para quê? Para não se identificar com ele. Entender que esse pensamento, ele não é meu, ele chegou, ele está aqui, estou observando. E o quanto muitas vezes a gente não consegue perceber quando o sentimento chega, quando esse pensamento chega. Por quê? Porque a gente já vive num mal-estar físico, já é uma coisa tão natural para a gente viver no mal-estar que a gente nem percebe. A gente não percebe o nosso corpo. Então, para que a gente perceba que a gente está com um pensamento negativo, muitas vezes a gente vai precisar perceber que nós estamos tensos, que nós estamos sentindo algo que não é uma leveza, uma tranquilidade, uma paz interna, não é, tem uma tensão. E essa tensão normalmente está conectada àquela ansiedade, aquela velha e boa ansiedade, ou não tão boa assim, né? Que já é o nosso estado natural de ser e a gente nem percebe que a gente está sentindo mal-estar. Então, normalmente, emoções como raiva, como revolta, como medo, como culpa, percebe que elas dão uma sensação de tensão no corpo, uma tristeza, uma frustração, um pensamento, um julgamento que a gente está tendo sobre alguém, de algo que não deveria ter acontecido. Percebe? Uma preocupação que a gente está sobre a nossa situação financeira. O quanto isso se mostra no corpo e a gente não está acostumado a perceber. O mal-estar, a tensão. Então percebe esse mal-estar e se acolha, não se julgue. Então, mas também não abrace como se ele fosse uma verdade. Permita-se considerar, permita-se soltar, permita-se decidir e fazer um movimento de deixá-lo passar por você. Se desapegar dessa verdade dura.
Normalmente a gente não coloca lixo no nosso estômago, né? Mas com frequência a gente armazena lixo na nossa mente. E acha que crítica é um pensamento inteligente. Só que, na verdade, isso é dependência emocional. Ser uma pessoa extremamente crítica e indignada é uma pessoa que depende emocionalmente das condições externas para se sentir bem. É uma dependência emocional ativa. Então, nós temos a dependência emocional ativa, que é esse lugar do controle, do tentar controlar, e a dependência emocional passiva, que é um lugar de uma sensação de inferioridade, uma sensação de estar esperando, uma sensação de ser vítima. Então, tem a dependência emocional ativa, que a gente nem percebe que é a dependência emocional de controlar as coisas, né? Tem que estar tudo nos mínimos detalhes como eu quero. E tem aquele medo também, as nossas preocupações com a nossa questão muitas vezes financeira. O quanto a gente está sem conseguir dar stop nas nossas preocupações financeiras e aí a gente fica criando mais do mesmo. E quando a gente para, se conecta, faz todo o processo, o quanto a gente pode criar uma nova realidade. E muitas vezes a dependência emocional ativa, ela está muito conectada com julgamento, sabe? Eu tô julgando que fulano deveria ser assim, que a minha sobrinha não deveria dar banho no filho dela assim, minha cunhada. Tá errada. O quanto nós estamos no julgamento das coisas. E esse julgamento é um pensamento que precisa ser dado stop. Se você percebe que está olhando para alguém, fulano fez isso, não fez aquilo, deveria fazer aquele outro, olha o que ele fez para mim, stop. Para tudo e vamos mudar o foco. É importante entender que o julgamento é um general da dependência emocional. Até rimou, ó. E quando a gente está nessa observação, essa consciência cria uma distância mínima e suficiente para não ser arrastada pelos pensamentos negativos. Então, esse é o primeiro passo. Perceber e dar um stop. Nomear. E o segundo passo é trocar o pensamento, substituição imediata. Pensar em algo bom quando você está sentindo algo ruim é extremamente desafiador, né? Então a forma mais fácil é focar em algo que você vê de belo ao seu redor, se lembrar de algo pelo qual você é grato no mundo, agradecer por aquilo existir na sua vida, uma pessoa que você gosta, um momento bonito que você viveu, um lugar que você visitou, uma flor, uma árvore, um elemento da natureza, a sua casa. Desfocar, sabe? Desfocar daquele pensamento negativo, nossa, aquilo está te trazendo mais mal-estar. Então, vai fazer alguma coisa útil, troca o pensamento e se conecta com algo bom. Tá difícil de conectar com algo bom. Então, escuta um áudio positivo, vai fazer uma oração, lê algum livro, sabe? E durante o seu dia, ficar conectado com coisas positivas é muito importante para você não abrir a porta para o negativo. Percebe? O quanto a gente gosta de falar de coisas negativas, falar de alguém que fez alguma coisa errada, ser vítima do mundo, da família, da política, da religião, dos carnívoros, dos vegetarianos, dos políticos. Saia desse ciclo imediatamente. Se percebe falando algo nesse sentido, vai procurar alguma coisa positiva para escutar, um podcast legal, né? Claro que é importante ter um momento de silêncio, só que nessa hora a gente precisa trocar por algo positivo. Vai fazer algo que te traga gratidão. Dá um stop e redireciona a rota, recalculando rota no GPS. Faça isso rápido. O objetivo não é de não deixar esse mal-estar se instalar em você. Abriu a porta, vai lá, tira para fora e fecha a porta, não deixa ficar. No início você vai ter muito trabalho, porque imagina, né? 70 mil pensamentos por dia. Qual é a porcentagem desses 70 mil que é negativa, gente? Meu Deus do céu, Jesus! Então, quanto mais rápida a troca, menos o pensamento vai ficar te afetando. Qual é o terceiro passo? O
terceiro passo é a verificação da porta de entrada, né? Quais são as fontes que te perturbam? Quais são as fontes que alimentam esses pensamentos que te estimulam? Quem são suas companhias? Quem são seus amigos? Como são suas conversas? Quais são as coisas que você anda escutando e vendo nas redes sociais? Quais são os canais que você está olhando? Será que eles estão te incitando indignação, medo, sensação de impotência? Você está vendo filmes de violência, de terror, de drama, de muita tristeza? Você está assistindo piadas de mau gosto que diminuem as pessoas? Ou será que são reedições de pensamentos do seu passado que estão trazendo negatividades no seu dia a dia? O que você está fazendo? Será que você está abrindo um baú velho de apegos às suas desgraças? Uma pessoa que passa um tempo do dia consumindo um conteúdo que assusta, que irrita, que traz inveja, depois acaba tendo interações desordenadas com a vida, atrapalhadas. Por quê? Porque está estressada, está com a mente tumultuada, não consegue e nem percebe que não tem paz mental, nem percebe que está trazendo essa energia e essa qualidade negativa para os relacionamentos. Sabe por quê? Porque está viciado na negatividade. Então, tomara que você perceba que você não está se sentindo bem para você conseguir dar o stop, mudar seus pensamentos, entrar num processo de gratidão e fechar essa porta. E verificar da onde vem o que você está alimentando na sua vida que está abrindo essa porta. Por quê? Porque normalmente as pessoas que estão viciadas nesses conteúdos estressantes, elas dizem que estão bem, que é o mundo que não está legal. Que é só olhar a tela ou olhar a janela que a gente vai ver a coisa horrorosa, que não é ela que não está bem. Então, se você não anda com paz mental, responda essas perguntas. Reflita sobre o que nós falamos aqui. A mente se torna tudo aquilo que ela contempla. Pensa, isso é física quântica, isso é também lei da atração. Qual é o passo 4? É o momento de você se permitir construir um ritmo interno de mais quietude. Não é só uma hora perfeita de meditação que a gente acaba nunca fazendo acontecer. É aquele minuto de silêncio, é aquela consciência antes de pegar o celular, é planejar os objetivos, é ter um olhar para a vida cuidando do que está fazendo, ter consciência. É uma oração, é esse movimento de silenciar e tomar consciência do que vai pensar, do que vai fazer antes. Então, uns minutos de oração pela manhã com o teu coração, planejando o teu dia, acalmando o teu dia, relaxando para criar um bom dia. E uns minutos de também relaxamento à noite. É ter intenção, é ter compromisso, ter intervalos de paz e consciência na sua mente, para que você se ilumine um bocadinho. Perceba seus pesos e consiga soltar. Se você não está acostumado a ter um ritmo de paz e quietude, você não vai se perceber quando estiver tendo pensamentos negativos. Vai ser natural, vai ser uma coisa que, mas esse é meu jeito de ser. É como o Fuxin falou. A gente transforma a nossa personalidade atabalhoada no que a gente é. E não precisa ser assim. E qual é o 5º passo? É o que o Fuxin chamaria de entrega da governança. Reconhecer que a mente humana sozinha não consegue se organizar. Ela precisa render-se a algo maior, a Deus, a divindade. A fonte de tudo que há, realmente o nosso Criador. E se o Criador teve a capacidade do maior milagre de todos, que foi nos dar a vida, nós podemos ter essa humildade de nos percebermos pequenos diante dessa divindade. A coragem de nos abrirmos a essa sabedoria preenchedora.
nos conectarmos com essa energia maior, entregar o controle a ela. Faça-se em mim, Senhor, a tua vontade. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus que permeia os céus e a terra. Então, os 5 passos, eles não resolvem os problemas sozinhos, mas na prática, eles vão abrindo caminhos, né? Percebe, então? Observar os pensamentos, mudar os pensamentos, substituir imediatamente, verificar a porta que você está deixando aberta para entrar isso, desenvolver um ritmo de quietude interna, de paz e entregar a vida, render-se a Deus. A sua mente, as suas emoções são o ambiente onde a sua vida acontece. Cada alegria, cada medo, cada realização, cada decisão, cada relação. Então, se a mente é um ambiente, como qualquer ambiente, ela vai refletindo tudo o que foi colocado nele ao longo do tempo. Já naquela época, o sábio dizia que o problema mais urgente da humanidade não era a falta de informação, mas o excesso de ruído, o excesso de informação. E enquanto esse ruído dominasse o espaço interno das pessoas, nenhuma reforma externa aconteceria, nem social, nem econômica. Essas reformas não iam produzir resultado nenhum, porque as guerras internas são somente o resultado, apenas as projeções das guerras internas que estão nas nossas mentes. E havia uma pergunta que ele sempre deixava no ar, nas suas pregações. Em torno de que você organiza a sua mente? Quando nada externo está te forçando uma resposta. Então, o que você fica pensando quando nada está acontecendo? Quais são seus pensamentos? E uma versão próxima para os dias atuais seria: quando foi a última vez que você esteve por 1 minuto inteiro sem tela, sem música, sem um fone de ouvido e ficou percebendo o que estava passando pela sua mente, sem que ninguém estivesse te pedindo para pensar em nada? Percebe que todo esse ruído mental é para que você não perceba que você está pensando em coisas negativas? Você precisa aquietar a mente para se perceber. O filme Comer, Rezar, Amar tem uma parte que um personagem fala para a protagonista: para chegar ao castelo você precisará passar pelo fosso dos crocodilos. E é isso, o nosso silêncio às vezes vai nos mostrar coisas que nós vamos ter que mudar em nós, que é difícil vermos em nós. Então, lembre-se, a sua mente é seu templo e o que mora nela é o que você escolheu ou aceitou. Aceitar sem escolher também é uma escolha, apenas com consequências que chegam depois. Faça a escolha consciente.